Apocalipse versículo por versículo, capítulo 6, versículo 11, o ponto 1, uma comprida vestes. Então eles fizeram aquele clamor a Deus para que Deus desse fim ao reino do anticristo. O versículo 11 é um comentário como uma resposta ao clamor deles. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Essas vestes brancas não representam o corpo incorruptível. Esses salvos que morreram durante a grande tribulação receberão os corpos incorruptíveis no início do milênio. Então essas vestes brancas, elas estão representando, vamos dizer, o seu estado de justiça, porque eles conseguiram vencer a tentação de Satanás e as torturas que o anticristo fizer contra eles, e tudo que aqueles demônios que Satanás soltar fizer contra eles, tá ok? Então essas vestes brancas representam esse estado de justiça deles, todos os pecados que eles cometeram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas eles, porque creram em Jesus e tiveram então as suas vestes limpas pelo sangue de Jesus. Bom, como elas ressuscitarão em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, no início do milênio, eu coloquei esse texto para nós meditarmos. Diz assim: após a grande tribulação, após Jesus dar fim a todo o reino do anticristo, diz Apocalipse capítulo 20, versículo 4, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Então, primeiro, quem são esses que assentaram-se sobre tronos para julgar? Certamente está falando da igreja que foi arrebatada, tá bom? Não poderia ser anjos, porque os anjos não vão participar do julgamento dos homens, isso não existe. Os anjos, eles não têm como fazer esse julgamento, porque eles não entendem sobre arrependimento, ok? Anjo não entende sobre arrependimento. Então esses que se assentam em tronos com Jesus para julgar é a igreja. O apóstolo Paulo prometeu que nós havemos de julgar todas as coisas, até os anjos que pecaram. Então, as nações durante o milênio, a igreja, estando em corpos incorruptíveis, a igreja julgará essas nações. Então aqui certamente está falando da igreja que foi arrebatada, já está em corpos incorruptíveis, então por isso ela senta-se com Jesus para julgar as nações que combateram Israel. Observe que esses não podem ser essas almas que nós estamos estudando, que morreram no quinto selo. Por quê? Porque essas almas ainda ressuscitarão, mais abaixo nós veremos. Então, nesse versículo, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, primeira parte, a igreja que foi arrebatada, ela senta-se em trono juntamente com Jesus para julgar as nações. Aí prossegue: e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão. Opa, agora está falando dos cristãos que foram mortos durante a grande tribulação. Continuando o versículo, João vê, olha, e viveram, ou seja, e ressuscitaram, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Então, primeiro João vê a igreja sentar-se em tronos com Jesus para julgar as nações, tá ok? E depois ele vê as almas daqueles que foram mortos durante a grande tribulação, que está incluindo esses do quinto selo e também mais alguns que, como nós vimos, foi dito para eles aguardarem até que os seus conservos fossem mortos. É claro que nesse caso aqui está incluído aquele primeiro grupo, tá bom? E o segundo grupo, que foi chamado aqui os seus conservos, que haveriam de ser mortos, tá bom? Ou seja, olhando assim, nós conseguimos entender bem e harmonizar
a doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista se encaixa bem nesse versículo. Quem não acredita no arrebatamento pré-tribulacionista, tá bom? Se acreditar no pós-tribulacionismo, ele já vai ficar complicado para explicar esse versículo, né? Por quê? Porque se as almas que João vê aqui que foram degoladas durante a grande tribulação pela besta, ok? Essas almas morreram dentro da grande tribulação. Aquele primeiro grupo que se assentou em tronos com Jesus, quem seria? Eles teriam que dizer então que eram anjos. Porque se aqui acontece a primeira ressurreição, né, no final do versículo 4, e viveram, se aqui ocorre a primeira ressurreição, aqui ressuscitou Abel, todos os salvos do Antigo Testamento, aqui ressuscitou Estevão, aqui ressuscitou Paulo, e todos os cristãos que estão morrendo hoje ressuscitariam aqui também, né, junto com esses que morreram dentro da grande tribulação. Mas claramente está sendo dito aqui que ressuscitaram aqueles que morreram dentro da grande tribulação. Os outros, eles se assentaram em tronos. E esses que se assentam em trono têm que ser a igreja. Os anjos, eles não vão participar desse julgamento. Os anjos, eles não sabem o que é arrependimento, né? Então, eles não têm condições de julgar a obra do homem. O comentário prossegue. A grande tribulação é a última das 70 semanas de Daniel. Tá bom? Então, é importante também vocês lembrarem das 70 semanas de Daniel. Claramente, leiam lá em Daniel capítulo 9, é dito que na morte do Messias cumpriram-se 69 semanas. Esse é um dos maiores problemas para os judeus rejeitarem Jesus Cristo como Messias. Se você encontrar um judeu sincero, você tem que falar para ele, olha, eu acredito na profecia do Antigo Testamento. Se você acreditar também, Daniel disse que desde que fosse dada ordem para reedificar a cidade de Jerusalém, até o Messias, haveriam 69 semanas, ou seja, 483 anos. E pelas datas da história, isso aconteceu ali, se cumpriu próximo do ano 27, 29 da era cristã. Os calendários não são perfeitos, existe dúvida até sobre o ano que Jesus nasceu e o ano que ele morreu, tá ok? Então, segundo a profecia de Daniel, Jesus Cristo, o Messias, seria tirado exatamente nesse momento da semana 69. Tem que falar para o judeu, olha, se você acredita nas escrituras do Antigo Testamento, na Tanakh, você tem que reconhecer Jesus Cristo como Messias. Eu acredito, né? Ele vai ter que negar que Daniel é um profeta. Infelizmente, as igrejas reformadas, elas que geraram a heresia do liberalismo teológico, que ajuda na incredulidade dos judeus. Tá bom? Não é perseguição às igrejas reformadas, não, mas o que elas trouxeram de coisa ruim, né, elas ajudam na incredulidade dos judeus, porque elas dizem que Daniel capítulo 9 não foi escrito por Daniel, aquilo foi um texto inventado depois. Essa é uma teoria do liberalismo teológico, repito, criado pelas igrejas reformadas, que contaminou a Babilônia apocalíptica. A igreja católica foi contaminada por esse liberalismo teológico criado pelos reformados, tá bom? E contaminou até os judeus, porque hoje também tem judeu que não acredita mais que Moisés escreveu, né? Aquela editora Sefer, ela tem diversas publicações que falam que Moisés não escreveu. Moisés pode ter até falado, mas a Bíblia só foi escrita 600 anos antes de Cristo. Moisés viveu lá em 1400, 1500 antes de Cristo, tá bom? Mas então a grande tribulação, ela é a última das 70 semanas de Daniel. 69 semanas se cumpriram na morte de Jesus Cristo. Resta uma semana. Esse é um dos motivos também para nós acreditarmos no arrebatamento pré-tribulacionista, tá bom? Porque a interrupção da contagem das 70 semanas, você tem que defender, se você acredita na Bíblia, que houve uma interrupção. Por quê? Porque existem 6 propósitos para das 70 semanas. E o anjo disse claramente que no fim da 70ª semana
aqueles 6 propósitos iriam se cumprir. Entre eles seria dado fim aos pecados de Israel, seria expiada a iniquidade de Israel, né? Então nada disso aconteceu, ok? E claro, seria ungido o Santo dos Santos. Isso não aconteceu. Então, se fosse contar as 70 semanas de forma ininterrupta, elas teriam terminado 7 anos depois da morte de Jesus. Mas não, então a igreja cristã acredita que na morte de Jesus houve uma interrupção na contagem das 70 semanas e começou a era da igreja. Então por isso também faz sentido você acreditar que para voltar a contar a última das 70 semanas de Daniel, faz sentido você acreditar que termina a era da igreja. E também faz sentido acreditar que a igreja é arrebatada no fim da era da igreja. Então, vamos dizer, o pré-tribulacionismo, como nós chamamos, ele faz sentido, né, quando você compara com outros eventos escatológicos, como as 70 semanas. Prosseguindo o comentário. Os judeus só aceitarão Jesus Cristo no fim da grande tribulação, quando o anticristo estiver perto de destruir o poder do povo santo. Separei Daniel capítulo 20, versículo 7. Só para completar, eu falei daquela interpretação, né, dos liberais que dizem que Daniel capítulo 9 não foi escrito por Daniel, mas por outro homem, que poderia até se chamar Daniel, mas que não é o profeta Daniel. Eles se esquecem que se você crê que Jesus existiu, que ele era o Messias e que ele só falava coisas verdadeiras, Jesus Cristo confirmou que aquelas palavras eram de Daniel, porque ele disse: quando virdes da abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, que atente, né? Então, olha, Jesus Cristo confirmou, é palavra de Daniel. Então, se você encontrar um liberal dizendo que não foi Daniel, você fala o seguinte: então Jesus está errado, né? Ou seja, o cristão ele tem que acreditar nas palavras de Jesus. É o fim da picada, né? Ele fala isso para um ateu, poxa, agora é o melhor. Os cristãos não acreditam mais nas palavras de Jesus, mas os liberais não acreditam. Daniel capítulo 12, versículo 7. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, e tempos, e metade de tempo. O que é isso? Um tempo é um ano. 2 tempos, 2 anos, ou seja, 1 mais 2, 3. E metade de um tempo, 3 anos e meio, porque a grande tribulação se divide em 2 períodos de 3 anos e meio. Então aqui, o que parece, ele está retratando a segunda metade da grande tribulação, o segundo período de 3 anos e meio. Então ele diz depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Ou seja, quando o anticristo, né, iniciar essa guerra, né, contra Israel, que será a batalha do Armagedon, e quando ele estiver perto de destruir os israelitas, né, então eles se voltarão para Jesus Cristo. Aí nós vamos estudar o efeito da pregação das 2 testemunhas na conversão de Israel, vai ser mais à frente. O comentário prossegue. Deus fará uma intervenção mediante o clamor de Israel. O homem tem livre-arbítrio e poderá escolher entre o reino de Satanás e o reino de Deus. Eu tenho sempre que comentar, né, pensando naquela doutrina que surgiu no seio da Igreja Católica, ou seja, no seio da Babilônia apocalíptica, a interpretação que Agostinho deu para a doutrina da predestinação, que é completamente diferente da que o apóstolo Paulo ensina, tá ok? Você pensa, se fosse verdade, né, tudo isso que está acontecendo, por exemplo, Israel rejeitar Jesus era a ordem de Deus, toda a maldade que o Império Romano fez com a igreja era a ordem de Deus, a igreja foi predestinada a isso. No final, até o anticristo seria, né, uma ferramenta, um obreiro de Deus para cumprir os seus propósitos, estaria sob ordem de Deus. Né? Principalmente estudando escatologia,
a doutrina da predestinação de Agostinho e de Calvino, né, fica ainda mais confusa. Prosseguindo, este texto significa que alguns conhecedores da verdade ficarão na grande tribulação. Mas Fodevia, igual ele pensa, tem alguns irmãos que tentando entrar e não estão conseguindo. O comentário prossegue. Este texto significa que alguns conhecedores da verdade ficarão na grande tribulação. Significa que eles não conseguirão ser fiéis ao Senhor quando havia liberdade. Mas em um momento de perseguição e sofrimento eles serão fiéis. Em um ato de misericórdia, para que eles aproveitem essa última oportunidade antes que sejam mortos. Então vejam, a resposta àquelas almas que clamavam a Deus para que ele desse fim logo ao reino do anticristo, a resposta que diz que eles deveriam aguardar até que seus conservos fossem mortos, era um ato de misericórdia. E é algo realmente para nós pensarmos, irmãos. Porque vocês devem conhecer cristãos, vamos aqui fazer um pouquinho, um momento de meditação cristã, né? Vocês conhecem aqueles cristãos que às vezes dão testemunho, eu ouvi muito isso na igreja, nas décadas de cristãos, pessoas que diziam, né, que, vamos dizer, se desviavam, aí Deus apertava, ou como eles diziam, Deus colocou na moenda, acontecia problema, aí eles voltavam. Parece que existem cristãos que só conseguem ser fiéis, né, no momento do sofrimento. Se tudo estiver bem, eles esquecem de Deus. E essa possibilidade, né, que eu coloco, eu acredito mesmo no arrebatamento pré-tribulacionista, o arrebatamento pós-tribulacionista, eu não vejo chance dele ser verdadeiro. Eu vou explicar por quê, tá bom? Então, eu acredito no arrebatamento pré-tribulacionista, e os cristãos, né, que ficarem, irmãos, não dá para nós medir um número, mas, irmãos, a quantidade de pessoas e de igrejas e denominações que hoje vivem um cristianismo hiper superficial, que desacreditam nas escrituras, né? Que realmente parece não acreditar, mesmo que Jesus está para voltar, ok? Esse número é muito grande, nós não temos como dimensionar se é 50%, 70%, 30%, não sabemos, não tem como dimensionar. Mas, infelizmente, se você for ver todos os problemas, né, que os cristãos às vezes arranjam probleminhas tão pequenos com um irmão na igreja, deixam de se falar, né? Essa pessoa parece que ela não pensa que Jesus pode voltar daqui a pouco e ela, por um pecadinho desse, ficar, ou por um pecadão, ou por um pecadinho ficou, a maneira de se salvar será terrível.